Fala galera, tudo certo? Como é que estamos? Vamos para mais uma correção aqui de uma das questões pedidas por vocês no meu direct, no meu WhatsApp também. Então, essa questão é a número 25 da prova azul, até onde tenho certeza aí, beleza? Então vamos lá. Em relação aos traumatismos orbitários com diplopia binocular associada, analise as afirmativas a seguir. E a primeira afirmativa diz o seguinte: antes, tá, da gente entrar nas afirmativas, vamos recapitular brevemente o que é uma diplopia binocular. Então, a gente pode ter tanto uma diplopia binocular quanto monocular. Diplopia binocular nada mais é do que visão dupla de um objeto quando a gente olha com os dois olhos abertos, tá? Isso é extremamente mais comum em casos de trauma, quando a gente tem edema, hematoma, quando a gente tem aprisionamento de músculos extraoculares ou quando a gente tem lesão neurogênica. Essas são as principais três causas, tá? Então gravem isso: edema, aprisionamento e lesão neurogênica. O que é lesão neurogênica? Lesão em nervo relacionado à inervação de músculo extraocular. Quais são os principais nervos que fazem a inervação dos nossos músculos extraoculares? O principal deles, o nosso terceiro par craniano, famoso óculo motor, vai movimentar ali basicamente todos os músculos extraoculares, e aí a gente vai ter o nosso nervo abducente, que vai fazer a inervação do músculo reto lateral, e a gente vai ter o nervo troclear, que vai fazer a inervação do músculo oblíquo superior. Então, traumas no óculo motor, trauma no abducente, trauma no troclear são as lesões neurogênicas que podem causar diplopia binocular. E não precisa decorar, pensa comigo. Se o nervo que manda o sinal ali para movimentar o olho, ele não está mexendo, ele não está enviando o seu sinal adequadamente, logicamente o olho não vai conseguir fazer seus movimentos normal. Então, dessa forma, os olhos ali não conseguirão focar da melhor forma para o paciente ter uma boa imagem formada. Devido a isso, ele terá a diplopia binocular. Quando que a gente tem diplopia monocular? Geralmente quando o paciente tem luxação de cristalino, tá? Aquela parte do próprio globo ocular do paciente. Então, recapitulando aí de forma bem geral, a gente tem os principais conceitos aí sobre diplopia, beleza? Lembrando, inclusive, já peço aí pra galera que tá aí, lembra depois eu vou deixar esse vídeo postado ali no feed, dá aquele like ali, manda um comentáriozinho, dá aquela moral, porque esse tipo de conteúdo é bem pouco espalhado pelo Instagram, digamos assim, então é um tipo de conteúdo que depende muito aí da força de vocês para que o Instagram distribua ele da melhor forma, beleza? E lembrando também que a gente vai ter a nossa grande Black Friday com ótimas oportunidades, tanto para quem é nosso aluno já, quanto para quem quer vir a se tornar com uma grande funcionalidade que não existe hoje no Brasil ainda, fazendo com que vocês consigam estudar de uma forma muito mais focado, sem se preocupar com ansiedade, com procrastinação e com planejamento, beleza? Sem mais delongas, a afirmativa 1 diz o seguinte: a diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso do conteúdo periorbitário para o seio maxilar subjacente, ou seja, abaixo, devido à fratura de assoalho de órbita. E aí, galera? Qual que vocês colocariam nessa? Verdadeiro ou falso? Será que o paciente pode ter diplopia binocular devido à herniação, devido ao conteúdo ser prolapsado para dentro do seio maxilar numa fratura de assoalho? O que vocês acham? Pode acontecer ou não? O paciente ter visão dupla depois disso. Para quem fez a prova do Enari aí, qual que vocês colocaram? A Luísa colocou falso, beleza. Perfeito, perfeito, ótimo. Vamos indo para a segunda afirmativa aí, que diz o seguinte: a diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso do conteúdo periorbitário para as células etimoidais fraturadas medialmente. Então, naquela região da parede medial da órbita, a gordura periorbitária ela pode ser herniada, o tecido periorbitário ele pode ser herniado para medial também, assim como ele pode ser herniado para baixo, para dentro do seio maxilar, numa fratura de assoalho. Se a fratura de células etimoidais de parede medial acontece, o tecido periorbitário pode entrar para medial também. Pensa que as células etimoidais elas têm uma função como se fosse de um airbag, certo? Por isso que a gente não vê frequentemente o globo ocular explodindo, rompendo. Vocês vão ver na vida prática de vocês, de cirurgiões, de cirurgiãs, que o paciente vai ter fraturas
extremamente severas, mas via de regra, na maioria dos casos, o globo ocular vai estar íntegro, porque de fato ter cavidades aéreas ao redor do globo ocular faz com que quando venha o trauma, essas células aéreas sirvam de airbag, sirvam de um aparato, como se fosse um estofado ali realmente para o globo ocular não ter o seu rompimento. Isso não são minhas palavras, está formalmente demonstrado no livro do Miloro, beleza? Então, a segunda, galera, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Certo ou errado? A primeira aí, a Luísa falou que era falsa, o Gabriel, acredito que ele tenha falado que era verdadeira em relação à primeira também. E agora em relação à segunda, o que vocês colocaram? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Luísa colocou o verdadeiro, perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, segundo a Luísa, está F e V por enquanto. O Gabriel colocou o V na primeira. Legal, galera, essa discussão é muito boa para a gente ir vendo, né, os pontos de vista diferentes. O Dr. Lucas ali colocou o verdadeiro também. Ótimo, ótimo. Agora vamos para a terceira, tá? A diplopia binocular pode estar relacionada ao aprisionamento dos músculos extraoculares pela fratura. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Até eu já dei um spoiler sobre isso, né, no início. A gente pode ter uma das causas comuns, as 3 causas mais comuns de diplopia binocular é o edema, o inchaço, o hematoma, lesão neurogênica e aprisionamento. Geralmente o músculo mais comum que fica aprisionado, inclusive, é o músculo reto inferior, tá? É bem comum nas fraturas lineares de assoalho de órbita. Então, vamos recapitulando aí, a Luísa botou a última como verdadeira, o Dr. Lucas também. Então, a primeira, tá? Que acredito, a primeira e a segunda, mas principalmente a segunda afirmativa foi a que deixou vocês mais em dúvida, acredito eu, tá? Então, ela diz o seguinte, vamos para a primeira de novo. A diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso do conteúdo periorbitário para o seio maxilar subjacente devido à fratura de assoalho de órbita. E aí, indo diretamente para a nossa literatura Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, terceira edição, a gente tem este trecho que diz exatamente o seguinte, tá? Olha lá, em vítimas de traumatismo, a diplopia pode decorrer da motilidade ocular restrita por um prolapso do conteúdo periorbital para as células aéreas etimoidais fraturadas medialmente ou para o seio maxilar subjacente. Tal diplopia pode decorrer do aprisionamento ou do impacto direto sobre o sistema ligamentar suspensor fino da órbita. Então, a gente vê que dessa forma, com esse trecho, a gente torna tanto a 1 quanto a 2 verdadeiras. Aqui está dizendo exatamente que o paciente pode ter diplopia binocular devido ao prolapso do conteúdo orbitário para a parede medial, para as células aéreas etimoidais, quanto diplopia para o assoalho de órbita, que no fato é na fratura de assoalho de órbita para o interior do seio maxilar. Então, por que isso acontece? Ou é pelo próprio aprisionamento, né, o tecido fica aprisionado ali na fratura, ou pelo próprio impacto direto sobre o sistema ligamentar da nossa periórbita. Então, isso torna tanto a 1 quanto a 2 verdadeiras da nossa questão, certo? Sendo dessa forma aí, a gente ficaria na alternativa 3 para definir se a gente vai marcar a B ou a E, que traz como todas as corretas, tá? Mais uma vez, vamos reforçar o que a 3 diz. A diplopia binocular pode estar relacionada ao aprisionamento dos músculos extraoculares pelas fraturas, e aí isso aqui é de praxe, né? Uma das causas mais comuns de diplopia binocular, que está neste trecho exatamente do livro do Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. Inclusive, a gente tem aula disso no Bucoaprov, no módulo de trauma, na aula de fraturas do complexo zigomático, onde eu trago toda essa história aí. Então é bem importante dar uma olhadinha lá, porque realmente todo esse assunto eu tinha conversado previamente com todos os alunos do Bucoaprov, e tem uma aula completíssima sobre isso. Eu tenho, assim, minutos da aula que eu falo exatamente apenas sobre as fraturas do assoalho e quando a gente tem diplopia, quando a gente tem diplopia binocular, quando a gente tem diplopia monocular. E na terceira afirmativa, a gente encontra neste trecho que diz o seguinte: a diplopia binocular aguda
secundária ao trauma, ou seja, o paciente enxergar duplo depois de um trauma, deriva de um de 3 mecanismos básicos: edema ou hematoma, mobilidade restrita ou lesão neurogênica, como eu havia comentado com vocês. Então, dessa forma, a alternativa correta, segundo a minha interpretação da literatura e da minha interpretação da prova, fica na alternativa E, 1, 2 e 3 corretas, beleza? Isso aqui está tal qual o livro Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, escrito pelo Miloro. A gente percebe mais uma vez que a banca copiou e colou. Isso é bom, por mais que torne a questão um pouco mais difícil, a gente sabe que a banca está sendo fidedigna à nossa literatura mais usada no mundo. O livro do Miloro é referência mundial. Então, assim, as outras questões pode ter uma ou outra que não foi fiel à literatura, mas as que eu corrigi hoje aqui, de fato elas foram, tá? Então, da minha parte, ainda não tenho críticas a fazer, mas vocês sabem que eu sou super de boa. Uma das maiores coisas boas do Bucoprov, eu não tenho patrocínio com nada, nenhuma instituição, com nenhuma empresa, então eu sou livre aqui para falar 100% do que eu acredito e até então não tenho críticas às questões que eu corrigi, tá? Amanhã pretendo seguir aqui com vocês corrigindo mais questões e saibam que as questões que eu acharem que estão discordantes da literatura, serei o primeiro a apontar que é uma possibilidade de recursos para vocês, beleza, galera? Vocês sabem que eu sou o cara que sempre digo que se tem possibilidade de recurso, vocês têm o total direito de entrar com ele, beleza? Mas até então, nas questões que eu trouxe hoje, acredito não ser o caso, beleza? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo, espero que eu tenha conseguido ajudá-los de alguma forma. Espero vocês amanhã, vou fazer várias lives também. Até a próxima, então. Uma ótima noite, um bom descanso para vocês. Valeu, tchau, tchau.